Bom dia a todos, espero que estejam todos bem. A aula de hoje, pessoal, nós vamos fazer a resolução de algumas questões do caderno de atividades, certo? E algumas questões da hora de estudo, beleza? Então a gente vai fazer as questões do caderno de atividades, da hora de estudo, sobre campo elétrico e determinação de um vetor de campo elétrico, ok? Vamos lá. Atualmente, pode-se encontrar no mercado filtros de ar baseados nas interações eletrostáticas entre cargas. Um possível esquema para um desses filtros é apresentado na figura abaixo à esquerda, na qual a placa circular 1 mantém-se carregada negativamente e a placa 2 positivamente. O ar contendo os poluentes é forçado a passar através dos furos no centro das placas, no sentido indicado na figura. No funcionamento desses filtros, as partículas de poeira e gordura contidas no ar são eletrizadas ao passar pela placa 1. Na região entre duas placas existe um campo elétrico E, paralelo ao eixo X, de modo que, quando as partículas carregadas passam por essa região, ficam sujeitas a uma força elétrica que desvia seu movimento e faz com que se deposite na superfície da placa 2. Investigando o campo elétrico produzido no interior desses filtros, obteve-se o gráfico abaixo, à direita, no qual está representado o módulo do campo E em função da distância x, entre um ponto P e a placa 1. Nós temos aqui o filtro, pessoal, ele sai da placa 1A e vai para a placa 2 e fica depositado. E com isso, obtemos um gráfico, certo? Pode ver que quando chega em um campo elétrico de 2 vezes 10 à quinta, entre 4 e 10 milímetros, ele mantém uma constante. Então, ele começa do zero, tem um aumento até 2,5. Quando chega em 4 milímetros, ele mantém uma constante até 10 milímetros. Depois de 10 milímetros, ele tem uma queda no valor do campo elétrico, ok? Com base no gráfico, a força elétrica que age sobre uma superfície, sobre uma partícula de carga Q, 3,2 vezes 10 a menos 6 coulomb, situada no centro do filtro e a 3 milímetros da placa 1 é. O engraçado, pessoal, é que em 4 milímetros ele está 2 vezes 10 à quinta. Então ele quer saber em 3 milímetros, qual será a força. Mas isso a gente vai ter que primeiro fazer uma conta bem interessante. Nós vamos trabalhar uma questão de regra 3, para saber o campo elétrico que ocorre quando tiver 3 milímetros. Ok? Vamos lá. Uma coisa bem interessante. Se em 4 milímetros ele é 2 vezes 10 à quinta, então em 3 milímetros ele vai ser quanto campo elétrico? Não sei. Chamo de X. Então, 4 vezes E é igual a 3 vezes 2 vezes 10 à quinta, 6 vezes 10 à quinta. Então, o campo elétrico aqui, que vai acontecer em 3 milímetros, é de 1,5. Beleza, 1,5 campo elétrico. Como eu quero a força, então força vai ser quem? Campo elétrico vezes a carga. O que é que eu tenho de força? É o que eu vou procurar, né? Eu tenho o campo elétrico já, 1,5 vezes 10 à quinta, multiplicado pelo valor da carga, 3,2 vezes 10 a menos 6. Ou seja, a gente vai obter um resultado de 0,48 newtons. Detalhe, a questão aqui, pessoal, não tem notação científica, viu? Ela tem só o valor multiplicado, porque como vai ficar 10 a menos 1, certo? Fica 10 a menos 1 e volta novamente para lá uma casa, então fica 0,048. Aí como volta uma casa para da esquerda para a direita, fica 0,48 newton. No caso, a resposta certa é a letra E. Uma próxima questão. Uma barra isolante possui 4 encaixes, no qual são colocadas cargas elétricas de mesmo modo, sendo as positivas no encaixe claro e as negativas no encaixe escuro. A certa distância da barra, a direção do campo elétrico está indicada na figura à esquerda. Uma armação foi construída com 4 dessas barras, formando um quadrado, com base como representada à direita. Se a carga positiva for colocada no centro P da armação, a força elétrica que agirá sobre a carga terá direção e sentidos indicados por. Muito bem. Se vocês olharem bem direitinho, colocaram-se no ponto P aqui, nós temos uma carga. O que é que acontece, pessoal? Se vocês olharem a barra, os quadrados abertos são positivos e os outros são negativos. Pela questão de campo elétrico, se vocês olharem só as verticais, eles estão invertidos. Positivo para cá, negativo para cima. Aqui é positivo para cima, negativo para baixo. Se eu fosse fazer uma resultante desses campos aqui, só as verticais estariam o quê?
nulas, porque uma no sentido e outra no outro. O que chama a atenção, pessoal, são as horizontais. As horizontais, nós temos o quê? Nós temos positivo desse lado direito, negativo do lado esquerdo. Positivo do lado direito, negativo do lado esquerdo. Então, a tendência do campo elétrico, como tem a figura, é ir do positivo para o negativo. Então, a figura aqui, pessoal, o sentido do campo vai puxar justamente por essa ponta. Vamos lá. Na letra A, o que é que acontece aqui na letra A? Se vocês olharem aqui o campo bem direitinho, nós temos positivo e negativo, invertidas. Não serve de nada porque anula a força. Aqui eu tenho positivo e tenho negativo, positivo e negativo. Tá igualzinho? Tá, tudo bem, beleza. Só que ele diz que a força é nula. Não tem como ser nula, pessoal. Por quê? Porque o campo elétrico ele vai do positivo para o negativo. Nesse ponto aqui, ela não pode ser nula. Ela só poderia ser nula se essa barra de cima ou essa barra de baixo estivesse com os polos invertidos. Se tivesse os polos invertidos, como está nas verticais, as horizontais estivessem invertidas, aí sim seria um campo nulo. No caso da letra B, pessoal, verticais invertidas se anulam. Nesse sentido, o que acontece? Eu tenho positivo de um lado e negativo do outro, positivo e negativo. Nessa situação, o que é que está acontecendo? Está passando do positivo para o negativo, tanto em cima quanto embaixo. Mesma referência que faz justamente aqui na questão, certo? No caso da letra C, olha o que é que acontece. Está dizendo que o campo elétrico, lembrando, as verticais são nulas. Não dá nem para olhar, tem que olhar horizontal. No caso da letra C, o que acontece? Está dizendo que o campo está com sentido para baixo. Se o campo está com sentido para baixo, o campo elétrico não tem sentido. Por quê? Porque essa condição aqui só aconteceria para baixo se um desses polos aqui invertesse. Aí sim. E o de cima invertesse em outro sentido também. Então não tem condição. A letra C também está fora. A letra D diz que o campo sai do negativo para o positivo. Só que na verdade o sentido do campo é do positivo para o negativo. Então a letra D já está descartada logo de cara. E a letra E é a mesma coisa da letra C, porém no sentido oposto. Não tem condição de acontecer. Então, a única condição é somente a letra B. Certo? Como eu coloco aqui, pessoal, analisando o desenho, como as barras são iguais e o ponto está no centro ficando igualmente distante de todas elas, podemos perceber que a força gerada pelas barras verticais irão se anular, ou seja, as verticais se anulam. Certo? Já as barras horizontais vão gerar força na mesma direção em sentido horizontal e apontando para a esquerda. Pode ver que é da direita para a esquerda, então vai no sentido esse aqui, certo? Portanto, vão se somar. Podemos concluir que a resultante terá a direção horizontal e o sentido ele vai ser para a esquerda. No caso, a resposta certa é a letra B, ok? Muito bem, nós temos a questão de impressora de arte de tinta, que diz que funciona pelo papel de envio, pelo envio sobre o papel de gotas de tinta eletricamente carregadas, que são aceleradas através de um campo elétrico. A gota é inserida em uma região onde há um campo elétrico uniforme, criado por duas placas paralelas carregadas, conforme mostrado na figura abaixo, e é acelerada para a esquerda. Uma gota de massa 10 a menos 6 kg adquire uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, em um campo elétrico de intensidade é 5 vezes 10 a sexta. Considerando essas informações e desprezando a ação da gravidade, conclui-se que a carga elétrica da gota corresponde a... Muito bem, nós estamos trabalhando com aceleração, nós temos massa. Isso me recorda muito bem o que, pessoal? Segundo a lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração. Isso vai se comparar justamente com força elétrica, que no caso é Q vezes E, certo? Como eu tenho um E aqui, ele quer saber a carga elétrica, quer saber o valor de Q. Então a gente vai fazer uma semelhança, uma associação com duas fórmulas, ok? O campo elétrico sai do positivo e vai para o negativo. Nessa condição, a força elétrica é a força resultante sobre a gota. Nesse caso, a carga elétrica é dada justamente por quem? Força elétrica seria massa vezes aceleração. Só que força elétrica, pessoal, como eu falei logo no início, é Q vezes E. Como é Q vezes E, então aqui eu vou botar Q vezes E é igual a massa vezes aceleração. Bom, eu quero a carga, eu tenho um E, tenho a massa e tenho a aceleração. Agora é só inverter o que está multiplicando aqui, passa para o outro lado dividindo. Dividindo, pessoal, Q é igual a M vezes A dividido por E. Então a carga vai ser quem? Massa 10 a menos 6 vezes 2
dividido por 5 vezes 10 a sexta. Quando eu faço 2 dividido por 5, dá 0,4. 0,4, 10 a sexta positivo, passando para cima, fica negativo. 10 a menos 6 com 10 a menos 6 dá 10 a menos 12. 0,4 fora de notação científica, então tem que botar em notação. Então fica 4 vezes 10 a menos 13 Coulomb. No caso, a resposta certa é a letra B. Muito bem. Próxima questão diz o seguinte. A distância percorrida por uma carga positiva de 2 milicoulomb, lançada a 20 metros por segundo. Opa, vamos trabalhar agora com velocidade. Contra o sentido das linhas de um campo elétrico uniforme, até parar é igual a 20. Nós temos aqui 20, não é velocidade, é distância. Se ele para, ele sai de 20 metros por segundo, velocidade inicial, e vai para zero, velocidade final. Pessoal, está lembrando o quê? Equação de Torricelli. Desprezando qualquer interações gravitacionais e considerando a massa da carga positiva igual a 6 gramas, calcula o módulo do campo elétrico nessa região. Pessoal, nós vamos associar agora equação de Torricelli com campo elétrico. Muito bem. Como a partícula é positiva e lançada contra a linha de campo elétrico, o movimento será retado. Retado é um movimento uniformemente variado. Ele sai com velocidade inicial de 20 e chega até parar. Velocidade final, 0. Então ele vem reduzindo, certo? Se ele vem reduzindo, consequentemente, a aceleração vai ser negativa. Assim, a partícula reduz sua velocidade até parar. A sua aceleração é dada por. Muito bem, nós vamos utilizar agora a equação de Torricelli. Velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Então nós temos que 0 é igual a 20 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. ΔS é 20 centímetros, 100 metros, 0,2. Beleza? Então nós temos, quando é aqui 20 ao quadrado é 400, passando para o outro lado fica negativo, fica menos 400. 2 vezes 0,2 dá 0,4. Então fica menos 400 dividido por 0,4. Quando eu faço a conta aqui, a aceleração é menos 1000 metros por segundo ao quadrado. E está desacelerando. Por isso que o movimento, pessoal, ele é retardado, certo? Nesse caso, a força elétrica é a força resultante sobre a partícula. Então, o módulo do campo elétrico é dado por força elétrica é igual a Q vezes E. Só que a gente sabe que força é massa vezes aceleração. Então, não tem força elétrica aqui, eu vou trocar Q vezes E. Então, vai ficar Q vezes E é igual a massa vezes o módulo da aceleração. Então, E, que é o campo elétrico, vai ser quem? M vezes A dividido por Q. Então, o campo elétrico vai ser 6 vezes 10 a menos 3, que multiplica o módulo da carga, que é 1000, dividido por 2 vezes 10 a menos 3. Como é módulo negativo, ele vai ficar positivo, porque está a função modular. E Jean Barreto deve ter trabalhado isso com vocês, certo? Então, o campo elétrico vai ser quem? 6 dividido por 2 dá 3. 1000, que é 10 a terceira. Com 10 a terceira negativa, cancela. Então, sobra 10 a menos 3. Então, o campo elétrico, nesse caso, é 3 vezes 10 a menos 3 Newton por Coulomb. Em uma aula de laboratório de física, para estudar a propriedade de cargas elétricas, foi realizado um experimento em que pequenas esferas eletrizadas são injetadas na parte superior de uma câmara, em vácuo, onde há um campo elétrico uniforme na mesma direção e sentido da aceleração local da gravidade. Observou-se que, com um campo elétrico de módulo igual a 2 vezes 10 a 3 V sobre M, uma dada esfera de massa 3,2 vezes 10 elevado a menos 500 kg, permanecia com velocidade constante no interior da câmara. Essa esfera tem. Muito bem. Aqui são alternativas que trazem uma coisa interessante. Nós temos massa e campo elétrico. Ele diz a velocidade é constante. Nós temos um movimento dessas cargas de uniforme. Velocidade constante, nós temos um movimento uniforme. Aí ele vem perguntando que é o mesmo número de elétrons e prótons, 100 elétrons a mais que prótons, 100 elétrons a menos, 2000 elétrons a mais que prótons, 2000 elétrons bem a mais que prótons. No caso, seria 2000 prótons a mais que elétrons. Aqui é invertido, certo, pessoal? Muito bem. Vamos adotar a carga do elétron, menos 1,6, carga do próton, mais 1,6. Aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Certo? Vamos lá. Para que a partícula
atravesse a câmara com velocidade vetorial constante, seu movimento deve ser retilíneo e, portanto, a força resultante deve ser nula. Se ela vai ser nula, a força elétrica é igual ao peso. Por quê? Porque a carga ela tem a força elétrica e, consequentemente, ela tem a massa. Então, a massa, com certeza, vai acabar pesando. Então, a força elétrica, Q vezes E, é igual a peso, que é massa vezes gravidade. Q é igual. O campo elétrico está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Q é igual a massa vezes gravidade, dividido por E. Então, vamos lá. Q é igual a massa 3,2 vezes 10 a menos 15, vezes a gravidade, que é 10, dividido por quem? Por 2 vezes 10 a terceira. Q é igual a 3,2 dividido por 2, 1,6. 10 elevado a menos 15, com aqui fica menos 14. Menos 14, aqui embaixo está 3 positivo, como sobe negativo, menos 14 por menos 3, dá menos 17. Então, a quantidade de carga, certo? A relação entre a quantidade de carga e o excesso de elétron vai ser justamente quem? Vai ser aquela que a gente já viu logo no primeiro bimestre. Q é igual a N vezes 0. Eu tenho o Q, esse aqui. Eu tenho quem? O E, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Só que N vai ser quem? Q dividido por E. 1,6 vezes 10 a menos 17, que é o que eu tenho, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19, certo? Então, o número de elétrons vai ser igual a 100. Portanto, o que acontece? O número de elétrons vai ser maior do que o de prótons. Então, vai ter mais elétrons do que prótons injetados dentro da câmara e que vai estar tendo o quê? Uma maior velocidade constante. Por que elétrons? Porque elétrons geram um campo elétrico baseado justamente em quê, pessoal? Em cargas negativas. Uma questão da hora de estudo, na página 35 de vocês. Durante uma experiência em um laboratório de física, um balão desses usado em festa de aniversário, cheio de ar e de massa total igual a 1 grama, carregado eletricamente com a carga Q negativa, flutua estaticamente numa região onde o espaço existe um campo elétrico uniforme, na direção vertical e no sentido de cima para baixo. Desprezando o impulso sobre o balão e considerando que a aceleração gravitacional é 10 metros por segundo ao quadrado e que o valor do campo elétrico é de 50 Newton por Coulomb, pode-se afirmar que a carga elétrica do balão é D. Nós temos as alternativas. Pessoal, essa questão tem um detalhe. Também encontrar uma resposta, só que a gente vai ter que adequar essa resposta às alternativas, viu? Essa questão ela é requer uma atenção bem legal mesmo, viu? Vamos lá. Nós temos a solução. Força elétrica é carga vezes zero. Eu tenho a força elétrica? Não. Aliás, eu tenho a força elétrica? Tenho. Né? Aliás, eu tenho o campo elétrico, Newton por Coulomb. Certo? Então, eu vou calcular a força, que é massa vezes a aceleração. Como eu tenho a força junto pelo produto da massa pela aceleração, então Q vai ser igual a massa vezes a aceleração dividido pelo campo elétrico. A massa, 1 vezes 10 a menos 3, porque estou transformando de grama para quilo, multiplicado pela gravidade, a aceleração, no caso, gravitacional é 10, dividido pelo campo elétrico, que é 50. Quando eu faço essa conta, pessoal, Q é igual a 0,0002. Professor, não tem alternativa não. Tem não, pessoal, mas tem uma coisa aqui escondida, viu? Só para vocês terem uma noção. Se eu fosse transformar daqui para cá, se não tivesse um zero, daria 2 milicoulombs, seria a letra B. 2 vezes 10 a menos 1, eu teria que passar para cá. Mas só que aqui, quando ele vem daqui, tem 0, 1, 2, 3, 4. Então fica 2 vezes 10 a menos 4. A letra C está fora. Letra D e letra E também estão fora. Mas, Giovanni, por que dá 200 milicoulombs? Vamos lá. Por adequação às alternativas, temos a única situação que é 200 milicoulombs. Pessoal, se vocês olharem para cá, 0, 1, 2, 3, 4. Então, botando mais 2 zeros, faz 5, 6. Da esquerda para a direita, se for ser negativo, 6 casas, 10 a menos 6. 10 a menos 6 é o quê? Microcoulomb. Por isso, pessoal, que essa questão dá um resultado, só que você tem adequadas alternativas à situação que está pedindo. Ok? No caso, era a letra A. Muito bem. No hora de estudo, nós temos essa questão aí também, na página 35. Nós temos os pontos P, Q, R, S são equidistâncias. Vocês vão ter a mesma distância
das cargas localizadas nos vértices da figura a seguir. A carga aqui, nós temos o ponto P. Eu tenho negativo, negativo, negativo. Então, como elas se apontam entre si em campo elétrico, elas acabam se anulando, certo? Na carga aqui, a mesma coisa, só que elas são de afastamento. Então, o vetor do campo elétrico deles é nulo. Já no R, pessoal, nós temos o negativo subindo para o R e o positivo se afastando. Nós temos o negativo para o R e o positivo se afastando. Só que tem um detalhe aqui, quando eu faço a soma, eu tenho somas diferentes, eu não tenho restante não, viu? O resultado é totalmente diferente no R. Já no outro, já é totalmente diferente. É o negativo, positivo, positivo. Positivo se afasta, positivo se afasta. Negativo vem e outro negativo vem para dentro. Então, nesse caso aqui, pessoal, o S também é nulo. Então, os únicos três que são nulos é o P, o Q e o S. Então, os únicos pontos que as cargas são nulas são justamente nesses três pontos. No P, no Q e no S. No caso, a alternativa vai ser a letra C. Certo, pessoal? A resposta certa é a letra C. Ok? Muito bem, vamos ver uma figura bem interessante agora. Considera a figura abaixo que representa a linha de força do campo elétrico gerada por duas cargas pontuais, QA e QB. Cargas são pontuais. Então, se são pontuais, mantém uma certa quantidade de carga. Ele tem QA nesse sentido e QB nesse outro sentido. O que acontece, pessoal, que A se atrai com B, mas B não atrai A. A atrai B, mas B não atrai A, certo? Não vai atrair a carga A. Aliás, A é atraído por B, só que B não consegue ser atraído por A. Então, eu quero saber, pessoal, a soma de Q de A mais Q de B é necessariamente um número. Se a gente olhar bem direitinho, pessoal, o número não importa. Para o ímpar, não vai importar isso aqui não, viu? O que vai importar é justamente o quê? Se ele é inteiro, positivo ou negativo. Como é B que está atraindo, B está atraindo uma carga. Mas a carga que está atraindo é positiva. Pelo sentido aqui, pessoal, o B está atraindo um positivo. O B atrai o positivo. Se aqui fosse B positivo, ele atrai o que? Um negativo. Se os dois fossem negativos, então não tem como atrair. Ia ficar o quê? Somente oscilando entre os dois. Então aqui nós temos um detalhe. A soma de Q de A mais Q de B é necessariamente um número. Um dos números, com certeza, deve ser no mínimo que positivo. Mas professor, por que não pode ser negativo? Porque negativo ele se atrai e se anula. O positivo, ele vai ficar girando atrás dele e mantendo o campo elétrico na mesma situação, pessoal. Ok? Deu para entender essa lógica? O campo elétrico e onda tem que ser positivo, por quê? Porque um fica atraindo a negativa e a negativa fica atraindo a positiva. Então fica sempre girando nesse mesmo ciclo o campo elétrico. Ok? Duas positivas se afastam, duas negativas também se afastam. Então, necessariamente, uma delas tem que ser um número positivo. Muito bem, pessoal. Terminamos aqui o estudo com resolução de questões. Nas próximas aulas, a gente continua vai dar uma continuidade sobre o assunto, certo? Das grandezas da eletrostática. Ok? Tchau, tchau. Até a próxima aula.